Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Sou o pastor Isaac Costa Soeiro, pastor filiado à Convenção Estadual das Assembleias de Deus no estado do Maranhão, CEADEMA, presidida pelo pastor Pedro Aldir Damasceno e membro da Comissão de Educação e Cultura desta convenção, sob a coordenação do pastor Osiel Gomes Silva. Nesta oportunidade, estaremos dando continuidade ao projeto da Comissão de Educação e Cultura, que traz semanalmente um subsídio, uma contribuição aos professores da lição de adultos. Nesta oportunidade, estaremos abordando a lição de número 12, que traz como tema Jesus, o homem perfeito. O conteúdo dessa lição trata sobre a identidade de Jesus Cristo. A identidade de Jesus Cristo no que diz respeito às duas naturezas que coexistem plena e perfeitamente na única pessoa de Cristo Jesus. Devemos lembrar que esta doutrina, ela, na maioria das vezes, não é apreendida na sua totalidade pela mentalidade, pelo raciocínio humano. De tal modo que nós precisamos fazer duas observações importantes. Primeira observação: essa doutrina, ela é essencialmente bíblica. Essa doutrina, ela é derivada da análise e da conclusão dos textos bíblicos no Novo Testamento, que falam acerca da identidade de Jesus Cristo. A um só tempo, nós nos deparamos no Novo Testamento com afirmações que tratam tanto dos aspectos humanos de Jesus Cristo, quanto dos aspectos divinos de Jesus Cristo. Em segundo lugar, precisamos entender que essa doutrina tem implicações soteriológicas. Isto é, o que se afirma sobre Jesus Cristo tem relação direta com a doutrina da salvação. Então, mais especificamente, a suficiência e a eficácia eterna do sacrifício de Jesus Cristo depende de forma direta de quem ele é, de quais são as suas naturezas. Então, nesta lição, nosso objetivo é contribuir sobre o que deve ser afirmado acerca da doutrina da união das naturezas de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós precisamos fazer duas afirmações. Como é que a doutrina da união das naturezas divina e humana na pessoa de Cristo deve ser professada? O que nós podemos falar de forma bíblica acerca dessa doutrina? Em primeiro lugar, precisamos afirmar que na única pessoa de Jesus Cristo houve e existe a união plena e perfeita da divindade e da humanidade, da natureza divina e da natureza humana. Deve-se confessar que em Jesus Cristo existe uma só pessoa, mas nessa única pessoa se uniram duas naturezas, a natureza divina, a natureza humana, cada uma delas perfeitas quanto às suas próprias essências e quanto aos seus próprios atributos. Então, habitam em Cristo a natureza divina e a natureza humana, mas a natureza divina não se mistura com a natureza humana e nem a natureza humana se confunde com a natureza divina. Ambas são preservadas numa união plena, mas distintas quanto à sua essência, quanto aos seus atributos. A segunda afirmação muito importante é que na pessoa de Cristo, essa união das duas naturezas, divina e humana, é preservada de forma perfeita e imutável. Então, partindo dessas duas afirmações, nós precisamos explicar alguns outros detalhes sobre essa doutrina.
Em primeiro lugar, não são duas pessoas em Cristo Jesus. Apenas uma única pessoa. Nessa única pessoa existem duas naturezas, unidas, mas sem misturas. Unidas, mas sem se confundirem uma com a outra. Aí nós vamos precisar entender o seguinte, que esse mistério dessas duas naturezas habitando na pessoa de Cristo passou a existir no processo da encarnação. No evento da encarnação, houve a união dessas duas naturezas na pessoa de Jesus Cristo. É preciso então nós entendermos o seguinte, que a segunda pessoa da Trindade, o Filho, sempre existiu como Deus. João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. A segunda pessoa da Trindade, o Filho, sempre existiu como Deus. Ele é Deus eterno, Deus perfeito, Deus igual ao Pai e igual ao Espírito Santo. Ele é Deus. No entanto, João diz ainda no capítulo 1 e versículo 14 que o Verbo se fez carne. O Verbo, a pessoa eterna e divina da segunda pessoa da Trindade, o Filho, o Verbo, em um dado momento se fez carne. Ocorreu o evento da encarnação, de modo que ele, subsistindo como Deus, assumiu também na sua pessoa a natureza humana. Meus irmãos, é preciso nós entendermos, portanto, que a doutrina da união das naturezas de Cristo, natureza divina e humana, é um grande mistério, mas um mistério revelado e necessário como fator da nossa salvação. Jesus Cristo, como Salvador, ele precisava unir em si mesmo as duas naturezas. Porque a salvação operada por Deus foi e é de natureza redentora e mediadora. Como redentor, o Salvador Jesus Cristo precisava representar de forma legítima a humanidade diante de Deus. Como mediador, ele precisava representar legitimamente as duas partes litigiosas, Deus e o homem. Por essa razão, Jesus Cristo teve que assumir também a natureza humana. Quanto à natureza divina na pessoa de Jesus Cristo, o Novo Testamento vai deixar claro muitas informações que fazem distinguir na pessoa de Cristo Jesus atributos da natureza divina. Em primeiro lugar, ele sempre existiu em sua plenitude divina. João 1, capítulo 1, versículo 1, Romanos, capítulo 9, versículo 5, dão a entender isto. São atribuídos a Jesus os termos Deus, Senhor, a expressão eu sou é também usada por Jesus Cristo, atribuindo a si mesmo. São atribuídos a Jesus Cristo atributos inerentes a Deus, a divindade, como eternidade, onipotência, onipresença, onisciência. São atribuídos a Jesus Cristo obras inerentes e que só podem ser realizadas por Deus, como a criação de todas as coisas, a sustentação de todas as coisas, sejam visíveis ou invisíveis. Com respeito à natureza humana de Jesus, são encontrados muitos textos que deixam em evidência a distinção da sua natureza humana. Jesus, ele passou a existir como homem em determinado tempo por um ato de encarnação. João 1,14 diz, e o Verbo se fez carne. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 7, vai dizer que ele, subsistindo na forma de Deus, ele se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma humana.
a forma de servo. Temos textos que mostram o desenvolvimento natural de Jesus Cristo no âmbito físico, no âmbito racional, no âmbito moral, no âmbito relacional e no âmbito espiritual. Temos textos que mostram a experiência de Jesus com as necessidades físicas, fisiológicas, como fome, sede, cansaço. Temos Jesus manifestando sentimentos e características próprias do ser humano, como aflição, dor, como choro. Enfim, Jesus é retratado como verdadeiramente homem, como verdadeiramente Deus. Amado professor, sobretudo, esta doutrina deve ser preservada das afirmações equivocadas. Embora ela não possa ser apreendida plenamente pela racionalidade humana, mas ela deve ser preservada para que a pessoa de Cristo seja, de fato, professada como diz as Escrituras. Em primeiro lugar, nós precisamos então dizer que essa união das naturezas divina e humana na pessoa de Cristo é sem confusão. Ou seja, essas duas naturezas são inconfundíveis, de tal modo que não existe mistura entre elas. Cada uma é preservada na sua própria essência, nos seus próprios atributos. Além disso, essa união das duas naturezas na pessoa de Cristo é sem mudança. Ou seja, quando Cristo na encarnação assumiu a natureza humana, ele fez isso de modo permanente, imutável, de tal modo que para todo sempre a segunda pessoa da Trindade, o Filho, será reconhecido e será reconhecido como Deus homem. Ou seja, possuindo plenamente a natureza divina e plenamente a natureza humana. Também, essa união das naturezas na pessoa de Cristo devem ser professadas sem divisão. Ou seja, quando a pessoa de Cristo assumiu a natureza humana, ele nunca mais será e é somente Deus. Ele é Deus homem. Ele possui perfeitamente no seu ser a perfeita divindade e a perfeita humanidade. Também essa união das naturezas de Cristo é sem separação. Essas duas naturezas são inseparáveis para todo sempre. Professor, existem muitas aplicações práticas para a vida cristã decorrentes desta doutrina. Aqui eu quero apenas ressaltar uma. É preciso lembrar que, sendo plenamente Deus, a segunda pessoa da Trindade resolveu assumir a natureza humana. E isso constituiu o exemplo por excelência do amor. O amor verdadeiro é aquele que doa de si mesmo aos outros. Por amor, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, resolveu assumir a natureza humana, alterando a sua própria existência anterior para salvar a humanidade. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. A segunda pessoa da Trindade assumiu a natureza humana para doar-se em favor da humanidade. No maior, no mais sublime, no inigualável gesto de amor. Na maior expressão de amor. Jesus não fez uma doação de algo que ele pegou fora de si. Jesus não fez uma doação de algo que não lhe custaria nada. Pelo contrário, ele decidiu ser alterado em sua existência, na sua pré-existência eterna,
para salvar o ser humano. Ele decidiu ser, a partir da encarnação, Deus homem para representar eternamente os homens diante de Deus, para ser eternamente o Redentor e o mediador de todos quantos creem em seu nome. É por essa razão que nós podemos dizer, parafraseando Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo, plenamente Deus, plenamente homem, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. O maior gesto, a maior expressão de amor nós temos nesta doutrina. Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, assumindo a forma humana para nos salvar. A Deus a honra e a glória para todo sempre. Minha oração é que neste domingo Deus possa usar você, professor, como instrumento para ensinar esta doutrina e aplicar essa doutrina às vidas, para a edificação da igreja e a glória do nome de Deus.